No dia em que você dominar sua mente, 90% dos seus conflitos simplesmente perdem o poder e param de te incomodar. Em apenas 1 hora ouvindo Buda, sua relação consigo mesmo pode mudar para sempre, porque o verdadeiro domínio não é sobre o mundo, é sobre a sua própria mente, e agora ela está te dominando. Você acorda, reage, se irrita, se compara, se culpa, promete que vai mudar e repete tudo de novo, como se estivesse preso dentro da própria cabeça. E o pior é que você já se acostumou com isso. Buda, o homem que despertou ao enxergar a mente como ela realmente é, ensinou um caminho direto para quebrar esse ciclo, não com frases mágicas, mas com consciência real, prática e transformadora. Continuar vivendo sem esse domínio significa continuar sendo arrastado por pensamentos que não são você, e o preço disso é uma vida inteira reagindo em vez de escolher. Hoje você vai entender o mecanismo exato que Buda ensinou para retomar o controle da própria mente, e se você continuar até o final, você vai experimentar o início do verdadeiro domínio de si. Escute isso com atenção total. Buda não ensinou que você precisa controlar o mundo, ele ensinou que o sofrimento começa dentro da mente quando você se apega ao que pensa e sente como se fosse você. No primeiro ensinamento após despertar, conhecido como as 4 nobres verdades, ele explicou algo simples e direto. Existe sofrimento. Existe uma causa para esse sofrimento. Existe um fim para ele. E existe um caminho para esse fim. A causa ele chamou de apego. Apego ao prazer, apego às ideias, apego à imagem que você tem de si mesmo. E é aqui que sua relação consigo mesmo começa a se distorcer, porque você não está em guerra com o mundo. Você está em guerra com seus próprios pensamentos. Buda foi claro no Dhammapada. A mente precede todas as coisas. Isso significa que antes de qualquer ação, antes de qualquer palavra, existe um pensamento. E se sua mente está desgovernada, sua vida inteira segue desgovernada. Você diz que quer paz, mas alimenta pensamentos de comparação. Diz que quer força, mas repete internamente que não é suficiente. Diz que quer domínio, mas reage a cada emoção como se fosse uma ordem. Buda não ensinou repressão. Ele ensinou observação. Ele ensinou que quando você observa a mente com atenção plena, o que ele chamou de sati, que significa presença consciente, você começa a perceber que pensamentos surgem e desaparecem. Eles não são você. Eles acontecem dentro de você. Agora pare por um segundo e perceba isso. Se você consegue observar um pensamento, então você não é esse pensamento. Essa é a ruptura. Esse é o ponto de virada, porque o domínio de si não é esmagar emoções, é não ser arrastado por elas. Buda ensinou o nobre caminho óctuplo como prática concreta: visão correta, intenção correta, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta. Não é religião, é treinamento mental, é disciplina interna, é reconstrução da sua relação consigo mesmo. Você sofre não porque sente raiva, mas porque acredita que a raiva é você. Não porque sente medo, mas porque acredita que o medo define quem você é. Buda explicou o conceito de anatta, que significa não eu. Ele ensinou que não existe um eu fixo e imutável dentro de você. O que existe são processos, sensações, percepções, pensamentos, emoções, todos mudando o tempo todo. Quando você se agarra a uma identidade rígida, você cria dor. Quando você entende que tudo é impermanente, o que ele chamou de anicca, você começa a soltar. E aqui está o choque. Você não está cansado da vida. Você está cansado da forma como sua mente interpreta a vida. 2 acontecimentos iguais podem gerar reações completamente diferentes dependendo do estado mental. Isso é prova de que o problema não é externo, é interno. E se é interno, pode ser transformado. Buda passou anos praticando meditação profunda até enxergar diretamente como a mente cria sofrimento. Ele ensinou a prática da respiração consciente chamada Anapanasati, que significa atenção plena na respiração. Algo simples, respirar e observar. Mas dentro dessa simplicidade existe um poder brutal. Quando você ancora sua atenção na respiração, você interrompe o ciclo automático de pensamentos. Você cria espaço, e nesse espaço nasce escolha. Domínio de si é espaço entre estímulo e resposta. É sentir a provocação e não reagir no impulso. É perceber o pensamento negativo surgindo e não alimentá-lo.
é observar a ansiedade como uma onda que cresce e diminui. Buda comparava a mente indisciplinada a um macaco pulando de galho em galho. Você vive assim quando não treina a atenção, pulando de ideia em ideia, de medo em medo, de desejo em desejo. Mas ele também ensinou que a mente treinada é como uma montanha. O vento pode bater, a chuva pode cair, mas a montanha não se move. Imagine viver assim, sentir emoções, mas não ser dominado por elas, ter pensamentos, mas escolher quais alimentar. Isso é liberdade real. No ensinamento sobre os 5 agregados, Buda explicou que aquilo que chamamos de eu é composto de forma física, sensações, percepções, formações mentais e consciência. Tudo isso muda a cada instante. Então, por que você insiste em defender uma identidade fixa? Por que você se prende a uma versão antiga de si mesmo? Essa prisão é invisível, mas poderosa. Quando você começa a praticar a atenção plena, você percebe padrões. Percebe que certos pensamentos voltam sempre. Percebe que certas situações ativam as mesmas reações e, nesse momento, você deixa de ser vítima e passa a ser observador. E o observador tem poder. Buda nunca prometeu vida perfeita. Ele ensinou clareza, e clareza muda tudo, porque quando você vê claramente, você não se engana mais. Você entende que apego gera sofrimento, que resistência gera tensão, que ignorância sobre o funcionamento da mente mantém você preso. Agora traga isso para a sua vida. Quantas vezes você reagiu no automático hoje? Quantas vezes um pensamento pequeno virou um caos interno porque você acreditou nele sem questionar? Quantas vezes você confundiu emoção passageira com verdade absoluta? O domínio começa quando você questiona, quando você observa, quando você respira antes de agir. Parece simples. E é, mas simples não significa fácil. Exige treino, exige repetição, exige coragem de olhar para dentro sem fugir. Buda ensinou compaixão, chamada karuna, não apenas pelos outros, mas por si mesmo. Domínio de si não é rigidez cruel, é firmeza com consciência, é corrigir a mente sem ódio, é perceber o erro e ajustar a direção. Imagine viver um dia inteiro atento, percebendo pensamentos surgindo e deixando ir, sentindo emoções e permitindo que passem, escolhendo palavras com consciência, agindo com intenção clara. Isso muda sua relação consigo mesmo de forma radical, porque você deixa de ser um campo de batalha interno e se torna um espaço de observação lúcida. E quando você percebe que não é seus pensamentos, uma pergunta começa a crescer dentro de você. Se eu não sou meus pensamentos, então quem está observando tudo isso agora? E o que acontece quando você começa a viver a partir desse observador, em vez de viver perdido dentro da mente automática que te controlou até hoje? Escreva nos comentários: eu escolho dominar minha mente. E quando você começa a viver a partir desse observador, algo muda de forma quase assustadora, porque você percebe que durante anos quem estava no comando não era você, era o hábito, era o impulso, era o medo disfarçado de proteção. Buda ensinou que a mente não treinada cria ilusões e depois sofre por acreditar nelas. Ele não falou isso como teoria, ele descobriu isso ao observar profundamente a própria mente até enxergar cada pensamento nascer e morrer. E agora eu te pergunto, com honestidade brutal, quantas decisões da sua vida foram tomadas por clareza e quantas foram tomadas por impulso? O domínio começa quando você admite que precisa treinar sua mente como um guerreiro treina seu corpo. Não é força bruta, é constância, é repetição consciente, é voltar para abrir a respiração 1000 vezes se for preciso, porque cada vez que você volta, você está retomando o trono da própria mente. Buda ensinou que aquilo que você alimenta cresce. Se você alimenta a raiva cresce. Se alimenta inveja, ela cresce. Se alimenta atenção plena, ela cresce. Isso é lei mental. Isso é prática real. Não é misticismo, é treino interno. Você pode passar o dia inteiro alimentando pensamentos negativos e depois se perguntar por que se sente pesado. Ou pode começar a observar o momento exato em que o pensamento surge e escolher não continuar a história. Esse é o ponto de ruptura. Esse é o momento em que você deixa de ser escravo da própria mente. E esse momento acontece agora, enquanto você escuta. Porque enquanto você presta atenção nessas palavras, você já está exercitando consciência. E consciência é o primeiro passo do domínio. Buda falou sobre vigilância da mente como alguém que protege um portão. Imagine que sua mente é uma cidade e cada pensamento é um visitante.
Você deixa qualquer um entrar? Ou começa a observar quem merece permanecer? Domínio de si é isso, é escolher o que permanece. Não é impedir pensamentos de surgirem, porque isso é impossível. Eles surgem sozinhos. Mas você decide se vai sentar e conversar com eles ou deixá-los passar. Quando você entende isso, algo poderoso acontece. Você percebe que não precisa lutar contra a mente, você precisa compreendê-la. E quando compreende, você domina. Quantas vezes você se definiu por um erro? Quantas vezes disse para si mesmo que eu sou assim, como se isso fosse permanente? Buda ensinou a impermanência de tudo. Nada é fixo. Nem sua tristeza, nem sua alegria, nem sua personalidade. Tudo muda. E se tudo muda, então você não está condenado a ser a versão que foi ontem. Isso é libertador. Isso é intenso. Isso é domínio real. Porque se você entende que tudo muda, você para de se apegar até mesmo às versões negativas de si mesmo. Você começa a se reconstruir com consciência. Buda também ensinou que o sofrimento nasce do desejo cego e da aversão cega. Desejar compulsivamente o que não tem, rejeitar violentamente o que não gosta e viver oscilando entre essas duas forças. Observe sua mente agora. Quantos desejos estão gritando? Quantas rejeições estão empurrando você para longe do presente? Domínio é equilíbrio. É perceber o desejo sem ser arrastado por ele. É perceber a rejeição sem deixar que ela te consuma. Quando você aprende isso, sua relação consigo mesmo muda radicalmente. Você deixa de se cobrar perfeição. Você deixa de fugir do desconforto. Você começa a se posicionar com firmeza. Buda falava sobre o caminho do meio. Nem excesso, nem repressão, nem indulgência total, nem rigidez extrema. O caminho do meio é maturidade interna. É força com equilíbrio. É sentir prazer sem vício. É sentir dor sem desespero. E isso só é possível quando a mente está treinada, quando você se observa constantemente, quando você respira antes de agir, quando você percebe o impulso e escolhe a resposta. A maior prisão não é externa, é mental. E Buda libertou-se ao perceber que a mente cria correntes invisíveis através do apego e da ignorância. Ignorância aqui não é falta de inteligência, é não ver a realidade como ela é confundir pensamento com verdade, é confundir emoção com identidade. Quando você começa a ver com clareza, as correntes enfraquecem e a liberdade cresce. Agora imagine viver sem se auto-atacar o tempo todo, sem aquela voz interna que critica cada passo, sem aquela comparação constante. Isso não é fantasia. Isso é resultado de prática, porque quando você observa a mente, você começa a perceber essa voz como apenas mais um pensamento. E se é um pensamento, pode ser deixado ir. Você não precisa acreditar em tudo que sua mente diz. Buda ensinou que a mente pode ser sua maior inimiga ou sua maior aliada. E a diferença está no treino. Não existe atalho. Não existe milagre instantâneo. Existe prática diária. Existe consciência repetida. Existe disciplina tranquila. E isso é poder real. Porque o mundo pode ser caótico. As pessoas podem ser imprevisíveis. Mas sua mente pode ser estável. O domínio de si é silencioso. Não precisa provar nada para ninguém. É interno. É profundo. É invisível aos olhos, mas visível nas atitudes. Você reage menos. Você observa mais. Você fala menos no impulso. Você escuta mais. Você sente, mas não se afoga. Isso é transformação real. Buda passou anos ensinando exatamente isso. A libertação começa na mente. Ele nunca disse que seria fácil. Ele disse que era possível. E possível já é tudo o que você precisa para começar. Porque se é possível, então depende de prática. E prática depende de decisão. Agora eu quero que você sinta isso. Sinta a diferença entre reagir e observar. Entre impulso e escolha. Entre caos e clareza. Essa diferença é o espaço onde nasce o domínio. E esse espaço está disponível agora. Não amanhã. Agora. Quando você se senta e observa a respiração, você está treinando sua mente a voltar para o presente, voltar para o controle, voltar para o eixo. E cada vez que volta, você enfraquece o automatismo, cada vez que volta, você fortalece consciência. O que Buda descobriu sobre a árvore Bodhi não foi um poder mágico, foi uma compreensão profunda da mente. Ele viu que tudo surge e passa.
que nada deve ser agarrado como permanente, que a libertação vem do entendimento direto da realidade. E você pode aplicar isso hoje, aqui, agora. Observe um pensamento surgindo. Apenas observe. Não lute. Não siga. Apenas veja. Ele aparece, permanece por um momento e desaparece. Isso é impermanência. Isso é verdade direta. E quando você percebe isso repetidamente, algo dentro de você se estabiliza. Você começa a confiar mais na consciência do que no impulso. Começa a confiar mais na observação do que na reação. E isso muda sua postura diante da vida inteira, porque você deixa de ser refém da própria mente. Agora perceba o impacto disso nos seus relacionamentos. Se você domina sua mente, você não descarrega emoções nos outros. Você não reage no calor do momento. Você escolhe, você responde com clareza. E isso gera respeito, gera estabilidade, gera maturidade. Domínio de si não é frieza, é consciência, é intensidade com equilíbrio, é força com lucidez, é firmeza com compaixão, é ser dono da própria mente em vez de ser puxado por ela. E quanto mais você pratica, mais percebe que o verdadeiro inimigo nunca foi o mundo. Sempre foi a falta de consciência sobre a própria mente. E quando essa consciência cresce, o que mais na sua vida começaria a mudar se você realmente assumisse o comando da sua mente agora? O que mais na sua vida começaria a mudar se você realmente assumisse o comando da sua mente agora? Porque é aqui que tudo se revela. Ou você continua sendo arrastado por pensamentos que surgem sozinhos, ou você começa a enxergar como Buda enxergou, com clareza direta, sem ilusão, sem fuga. Ele não se tornou desperto porque o mundo ficou perfeito. Ele despertou porque viu a mente como ela é. E quando você começa a ver a mente como ela é, você para de ser enganado por ela. Esse é o ponto central. Esse é o coração do domínio. Não é controlar o que acontece fora. É parar de ser controlado pelo que acontece dentro. Buda ensinou que a mente pode ser treinada assim como um arqueiro treina sua mira. No Dhammapada, a mente é comparada a algo difícil de domar, mas possível de ser direcionada com prática constante. Isso significa que você não nasceu condenado ao caos mental. Você nasceu com a capacidade de treinar a atenção. E cada vez que você escolhe observar em vez de reagir, você está fortalecendo essa capacidade. Parece pequeno, parece simples, mas é profundo, porque o domínio não vem de um grande momento. Ele vem de pequenas escolhas repetidas. Agora seja honesto. Quantas vezes você prometeu que ia mudar, mas não mudou porque sua mente te puxou de volta para o mesmo padrão? Isso é falta de treino. Não é falta de força. Não é falta de valor. É falta de consciência sustentada. Buda mostrou que o sofrimento continua enquanto a ignorância continua. E ignorância aqui é não perceber o ciclo automático da mente. Quando você começa a perceber, o ciclo começa a perder força. E quando perde força, você respira diferente. Você anda diferente. Você vive diferente. A autoridade de Buda não vem de crença cega, vem da experiência direta. Ele testou, ele observou, ele praticou, ele ensinou um caminho replicável. Não é fé, é prática, é sentar e observar, é caminhar com atenção, é falar com consciência, é viver desperto. E quando você aplica isso, sua relação consigo mesmo se transforma. Você deixa de ser seu maior inimigo. Você começa a ser seu próprio guia. Domínio de si é parar de se sabotar. É perceber o momento exato em que a mente começa a criar uma história negativa e cortar ali. Não depois do desastre. Não depois da explosão. No início. No nascimento do pensamento. É ali que o poder está. E só quem observa consegue ver o nascimento. Quem vive no automático só percebe quando já foi arrastado. Buda ensinou sobre o fogo do desejo, o fogo da aversão e o fogo da ignorância. Esses 3 fogos queimam dentro da mente, e enquanto queimam sem controle, você vive em tensão. Mas quando você observa esses fogos com consciência, eles começam a enfraquecer, porque eles dependem da sua identificação, eles dependem do seu apego. Quando você deixa de se identificar, o fogo perde combustível. Você não precisa eliminar emoções, precisa entendê-las. Precisa vê-las surgindo e desaparecendo. Precisa parar de dizer, eu sou isso, e começar a dizer, isso está acontecendo dentro de mim. Essa mudança é gigantesca. É sutil por fora,
mas devastadora por dentro, porque desmonta-te a falsa identidade que você construiu com base em pensamentos passageiros. Buda ensinou que a mente treinada traz felicidade verdadeira, não aquela baseada em prazer momentâneo, mas aquela baseada em estabilidade interna. Imagine viver sem depender da aprovação constante. Imagine viver sem ser derrubado por qualquer crítica. Isso é domínio. Isso é liberdade. Isso é o que Buda mostrou ser possível. Agora pense nas decisões que você vai tomar amanhã. Se você não dominar sua mente, elas serão guiadas por medo, desejo ou hábito. Mas se você começar a praticar agora, elas serão guiadas por clareza. E clareza muda destino, porque pequenas decisões conscientes, repetidas ao longo do tempo, criam uma vida inteira diferente. Buda falou sobre esforço correto. Isso significa esforço equilibrado, nem preguiça mental, nem tensão excessiva. Esforço constante, calmo, disciplinado. É acordar e decidir observar. É sentir um impulso e decidir respirar. É perceber o julgamento e decidir não alimentá-lo. Parece simples, mas é revolucionário. Você quer domínio? Então observe hoje quantas vezes sua mente tenta te convencer de que você não consegue. Observe quantas histórias ela cria. Observe como ela dramatiza. E apenas veja, não lute, apenas veja. Porque ao ver, você separa a consciência de pensamento. E essa separação é libertadora. Buda não prometeu uma vida sem desafios. Ele prometeu liberdade dentro dos desafios. E isso é muito mais poderoso. Porque o mundo nunca será totalmente controlável. Mas sua mente pode ser treinada. E quando é treinada, você permanece firme mesmo no caos. A relação consigo mesmo muda quando você para de se julgar e começa a se observar. Quando para de se atacar e começa a compreender. Quando para de fugir e começa a encarar. Isso é maturidade interna. Isso é força silenciosa. Quantas vezes você perdeu energia brigando com pensamentos? E se, em vez de brigar, você apenas deixasse passar? E se você percebesse que não precisa vencer a mente, apenas entendê-la? Isso muda tudo, porque a guerra interna consome energia. A observação economiza energia. Buda ensinou que a libertação é possível aqui e agora, não em outro lugar, não em outro momento. Aqui, agora. Neste instante em que você percebe sua respiração. Neste instante em que você percebe seus pensamentos surgindo enquanto escuta. Isso já é prática. Domínio de si não é um título, é um estado de presença, é viver acordado, é perceber quando está se perdendo e voltar de novo, e voltar de novo, até que voltar se torne natural. Você não precisa esperar uma crise para mudar, pode começar agora. Pode decidir que cada pensamento será observado, pode decidir que cada emoção será vista com clareza. Pode decidir que não será mais refém do automático. Buda mostrou que a verdadeira vitória não é sobre outros, é sobre si mesmo. E essa vitória não é violenta, é consciente, é lúcida, é estável. E quando você começa a experimentar pequenos momentos de domínio, você sente algo novo crescendo dentro de você. Uma confiança silenciosa, uma força tranquila, uma estabilidade que não depende do mundo. E se essa força continuar crescendo a cada respiração consciente, a cada pensamento observado, a cada impulso interrompido, até onde você poderia chegar se nunca mais entregasse o controle da sua mente para o automático? Até onde você poderia chegar se nunca mais entregasse o controle da sua mente para o automático? Porque é isso que está em jogo aqui. Não é apenas sentir-se melhor, é mudar o eixo da sua vida. Buda ensinou que a mente indisciplinada leva ao sofrimento, mas a mente disciplinada conduz à liberdade. Isso está nos ensinamentos preservados no Dhammapada. Ele foi direto, claro, sem rodeios. A mente pode destruir você ou libertar você, e todos os dias você escolhe qual das duas ela será, mesmo sem perceber, mesmo no silêncio, mesmo nas pequenas decisões. Domínio de si começa quando você percebe que não é obrigado a acreditar em cada pensamento que surge. Parece simples demais, mas não é, porque você passou anos acreditando automaticamente. Você sentiu algo e virou verdade. Pensou algo e virou identidade. Reagiu e chamou de personalidade. Buda mostrou que isso é ilusão construída pela repetição inconsciente. E a única forma de quebrar isso é ver. Ver repetidamente. Ver com firmeza. Ver sem fugir. Imagine viver um dia inteiro atento aos seus pensamentos.
não tentando forçar nada, apenas percebendo. Quando surge um julgamento, você percebe. Quando surge um medo, você percebe. Quando surge um desejo intenso, você percebe. E ao perceber, você cria um espaço. E nesse espaço nasce liberdade. Esse é o treino. Esse é o caminho. Esse é o domínio. Buda ensinou sobre a atenção plena ao corpo, às sensações, à mente e aos fenômenos mentais, como descrito no Satipatthana Sutta. Isso significa observar o que acontece dentro de você momento a momento, não para se criticar, não para se culpar, mas para compreender. Porque quando você compreende, você deixa de ser arrastado, você passa a conduzir. Quantas vezes você foi dominado por uma emoção que durou poucos minutos, mas causou consequências longas? Isso acontece porque você não viu o momento inicial, não viu a faísca. E Buda ensinou a observar a faísca, antes que vire incêndio, antes que vire ação impensada, antes que vire palavra dita no impulso. O domínio de si é silencioso, não é dramático, não é exibido, é interno. É você percebendo que pode escolher não responder imediatamente, pode escolher respirar, pode escolher esperar, pode escolher falar com consciência. Essa escolha muda tudo. Buda mostrou que a raiz do sofrimento é o apego. Apego às sensações agradáveis. Apego às ideias sobre quem você acha que é. Apego às expectativas. Quando você começa a soltar esses apegos, você começa a sentir leveza, não porque a vida ficou mais fácil, mas porque sua mente ficou mais clara. Você quer força real? Então treine sua mente, porque força física sem domínio mental vira explosão. Inteligência sem domínio mental vira ansiedade. Talento sem domínio mental vira instabilidade. O fundamento é a mente. E Buda construiu todo o caminho sobre esse fundamento. Observe agora mesmo. Existe um pensamento passando enquanto você escuta. Ele surge sozinho. Você não pediu. Ele aparece. Se você o seguir, ele cresce. Se você o observar, ele enfraquece. Essa é a prova. Essa é a prática viva. Você está vendo o ensinamento acontecer dentro de você. Buda ensinou que a libertação vem do entendimento direto, não apenas da leitura ou da escuta. Isso significa que ouvir não basta. É preciso aplicar, é preciso treinar, é preciso viver. E cada momento de atenção é um passo real. Domínio de si não é suprimir emoções. É permitir que elas passem sem dominar você. É sentir tristeza sem se tornar tristeza. É sentir raiva sem se tornar raiva. É sentir medo sem se tornar medo. Essa diferença é gigantesca. A mente cria histórias. Histórias sobre o passado. Histórias sobre o futuro. E você sofre por histórias que nem estão acontecendo agora. Buda ensinou que o presente é o único ponto onde existe liberdade, porque é o único ponto onde você pode observar. Quando você se ancora no presente, você enfraquece a fantasia mental. Você corta o exagero. Você corta o drama, você volta para a realidade direta, e na realidade direta existe muito menos sofrimento do que na história que a mente cria. Pense em quantas vezes você reviveu mentalmente algo que já passou. Quantas vezes sofreu novamente por algo que não está mais acontecendo. Isso é falta de domínio. Isso é mente solta, e mente solta cria prisão invisível. Buda mostrou que é possível viver desperto. Desperto significa consciente, significa atento, significa lúcido. Não significa perfeito, significa presente. Você não precisa esperar uma iluminação mística. Pode começar com algo simples. Respirar, observar, voltar, repetir, respirar, observar, voltar, repetir. Essa repetição constrói estabilidade, e quanto mais estável sua mente se torna, menos você é sacudido pelas circunstâncias. Você começa a sentir uma base interna sólida, como uma montanha. Como Buda comparou a mente firme, que não é abalada pelo vento da crítica ou pelo vento do elogio. Imagine não depender mais da aprovação constante. Imagine não ser destruído por uma opinião negativa. Imagine agir com clareza mesmo quando o ambiente está confuso. Isso é domínio de si. Buda ensinou que a maior vitória é sobre si mesmo, não sobre inimigos externos, não sobre rivais, mas sobre a própria mente indisciplinada. Essa é a batalha real. Silenciosa, invisível, mas decisiva. E agora eu te pergunto com intensidade total, se você começar a aplicar isso hoje, a observar cada pensamento, a respirar antes de reagir, a treinar sua mente com disciplina consciente,
Quem você se tornaria daqui a um ano vivendo sob domínio real da própria mente? Quem você se tornaria daqui a um ano vivendo sob domínio real da própria mente? Porque essa não é uma pergunta leve, é uma ruptura. É olhar para a sua versão atual e perceber que grande parte do que você chama de eu é apenas repetição inconsciente. Buda mostrou que aquilo que repetimos molda nossa experiência. Se você repete distração, vira distração. Se repete consciência, vira consciência. Não é destino, é treino. E treino exige decisão diária. Você não acorda dominando a mente, você acorda e escolhe treiná-la. Buda ensinou que pensamentos surgem condicionados por hábitos passados. Isso é o que no budismo se chama de formação mental, ou sankhara, padrões que se repetem. Isso significa que sua mente está acostumada a certos caminhos, e por isso ela volta para eles, mas o que foi condicionado pode ser recondicionado. Isso é libertador. Isso significa que você não está preso a ser quem foi até ontem. Domínio de si é quebrar o condicionamento automático. É perceber que o pensamento que surge agora não precisa continuar. É ver o impulso e não obedecer cegamente. É perceber que você tem escolha, mesmo que no começo pareça difícil. Mesmo que no começo você falhe. O treino continua. Buda não ensinou perfeição instantânea, ele ensinou prática constante, ele ensinou que cada momento de consciência é uma vitória. Cada vez que você percebe um pensamento e não o alimenta, você está mudando a estrutura da sua mente. Isso é profundo, isso é real. Você quer saber por que sua relação consigo mesmo é instável? Porque sua mente é instável. Um dia você se ama, no outro você se critica. Um dia você está confiante, no outro você se sente pequeno. Isso acontece porque você acredita em cada pensamento como se fosse verdade absoluta. Buda ensinou que pensamentos são fenômenos passageiros. Eles não são essência. Eles não são identidade fixa. Eles surgem por causas e condições e desaparecem quando essas condições mudam. Quando você entende isso, você para de se apegar a cada narrativa interna. Imagine acordar e perceber um pensamento negativo surgindo e apenas observá-lo como uma nuvem passando, sem drama, sem se fundir com ele, apenas vendo. Isso é domínio. Isso é maturidade mental. A mente indisciplinada cria exageros. Um pequeno erro vira fracasso total. Uma crítica vira ataque pessoal. Uma rejeição vira prova de que você não vale. Isso não é realidade, é distorção mental. E Buda ensinou a cortar essa distorção pela raiz. Quando você observa com atenção plena, você começa a perceber o momento exato em que a mente exagera. E ali você interrompe. Ali você respira. Ali você escolhe não continuar a história. Esse ponto é o poder. Buda falava sobre ver as coisas como elas realmente são. Isso é sabedoria, não é filosofia complexa. É perceber que a mente adiciona camadas de interpretação sobre fatos simples, e essas camadas criam sofrimento desnecessário. Domínio de si é remover camadas, é voltar ao fato simples. É dizer, isso aconteceu, e só isso, sem adicionar julgamento, sem adicionar drama, sem adicionar identidade. Quantas vezes você sofreu mais pela história criada do que pelo fato em si? Isso acontece porque você não viu a mente operando. Quando você começa a ver, você começa a desmontar. Buda ensinou compaixão como parte do caminho, e isso inclui compaixão consigo mesmo. Domínio de si não é se punir quando erra, é perceber o erro com clareza e ajustar a direção, sem ódio, sem autoagressão. Imagine viver com firmeza e gentileza ao mesmo tempo. Firmeza para não se deixar dominar pela mente. Gentileza para não se destruir quando falhar. Esse equilíbrio é o caminho do meio. Você não precisa eliminar todos os pensamentos negativos. Precisa parar de se identificar com eles. Precisa parar de dizer, eu sou assim, baseado em uma emoção passageira. Buda ensinou que o apego à identidade é uma das maiores fontes de sofrimento. Quando você se apega à imagem que tem de si mesmo, você sofre quando ela é ameaçada. Quando você solta essa fixação, você fica mais leve. Domínio de si é liberdade interna, é não precisar provar nada para ninguém, é não depender de aplausos para se sentir inteiro, é não desmoronar diante de críticas. E quanto mais você pratica, mais percebe que o verdadeiro poder é silencioso. Não grita, não se impõe, apenas permanece estável. Você começa a perceber que não é mais empurrado por qualquer emoção. Você sente, mas escolhe. Você pensa, mas avalia. Você age, mas com consciência. E agora,
se você continuar treinando sua mente dessa forma, observando, respirando, escolhendo, o que aconteceria se pela primeira vez na sua vida você deixasse de ser guiado pelo automático e passasse a viver com presença total em cada decisão? O que aconteceria se pela primeira vez na sua vida você deixasse de ser guiado pelo automático e passasse a viver com presença total em cada decisão? Você consegue sentir o peso dessa pergunta? Porque ela desmonta a desculpa de que você é assim mesmo. Buda ensinou que aquilo que você chama de personalidade é, na verdade, um conjunto de hábitos mentais repetidos, e hábitos podem ser treinados, podem ser enfraquecidos, podem ser substituídos. Isso significa que você não está condenado ao padrão que vive hoje. Você está apenas condicionado, e condicionamento pode ser quebrado com consciência. Buda falou claramente que a mente indisciplinada traz sofrimento, mas a mente disciplinada traz felicidade verdadeira, não felicidade superficial. Não prazer momentâneo, mas uma estabilidade que não depende do que está acontecendo fora. Isso é domínio real, porque o mundo sempre vai mudar. Pessoas vão elogiar e depois criticar. Planos vão dar certo e depois falhar. Mas se sua mente estiver firme, você permanece centrado. Agora pense em como você reage quando algo sai do controle. Seu coração acelera. Sua mente cria cenários. Você perde clareza. Isso acontece porque você foi treinado a reagir, não a observar. E Buda ensinou exatamente o oposto. Primeiro observe, depois compreenda. Só então haja. Domínio de si é interromper a reação automática. É sentir a tensão surgindo e decidir respirar. É perceber o julgamento surgindo e decidir não alimentá-lo. É ver a comparação surgindo e decidir voltar para si. Esse retorno constante é prática. É disciplina viva. Buda ensinou que tudo é impermanente, anicca. Isso significa que nenhum estado mental dura para sempre. Nenhuma emoção é eterna. Nenhuma crise é fixa. Mas quando você se identifica com um estado, você sofre como se ele fosse permanente. Quando você observa, você vê que ele muda. Imagine sentir ansiedade e, em vez de dizer "eu sou ansioso", dizer "ansiedade está surgindo agora". Essa pequena mudança de linguagem interna muda sua relação consigo mesmo. Você deixa de ser a emoção. Você passa a ser o observador. E o observador é estável. O observador não entra em pânico. O observador vê a onda passar. Buda treinou exatamente isso. Ele sentou sob a árvore Bodhi e enfrentou cada pensamento, cada medo, cada tentação, sem fugir. Ele observou até que a ilusão perdesse força. Você pode fazer o mesmo na sua escala diária. Não precisa de uma floresta. Precisa de presença. Precisa de decisão. Precisa de repetição. Cada vez que você observa sem reagir, você fortalece o músculo do domínio. A mente quer conforto imediato, quer resposta rápida, quer fuga. Mas o caminho de Buda é diferente. É permanecer. É olhar de frente. É não fugir do desconforto. Porque quando você não foge, você descobre que o desconforto também é impermanente. Quantas vezes você evitou algo por medo da sensação interna? E quantas vezes essa sensação passou depois? Isso prova que a mente exagera. E você acreditou no exagero. Domínio de si é parar de obedecer ao exagero mental. É olhar para o fato e não para a narrativa ampliada. É cortar a história antes que ela vire drama. Buda ensinou que o sofrimento não está no acontecimento, mas no apego ao acontecimento. Você pode perder algo e ainda assim permanecer inteiro. Você pode ser criticado e ainda assim permanecer estável, desde que sua mente esteja treinada. A maior escravidão é reagir sem consciência. A maior liberdade é escolher com clareza, e essa escolha nasce da atenção plena. Não nasce da força bruta, não nasce da repressão. Você não domina a mente brigando com ela, você domina compreendendo seus padrões, observando suas repetições, interrompendo suavemente quando percebe o automático, e quando você começa a perceber seus padrões, algo profundo acontece. Você para de se odiar pelos erros, porque entende que eram condicionamentos e entende que pode mudar. Buda ensinou que cada momento é uma nova oportunidade de prática. Isso significa que você não precisa esperar segunda-feira, não precisa esperar o próximo mês,
Pode começar agora. Respire fundo. Observe o pensamento que está aí, agora. Veja como ele surge sozinho. Veja como ele tenta te puxar. E veja que você pode não ir. Essa pequena vitória é gigantesca, porque é ali que nasce o domínio. É ali que você recupera o centro. E se você continuar praticando isso todos os dias, todas as horas possíveis, como seria a sua vida se sua mente deixasse de ser seu campo de batalha e se tornasse sua base sólida de clareza? Como seria a sua vida se sua mente deixasse de ser seu campo de batalha e se tornasse sua base sólida de clareza? Sinta o peso disso, porque hoje, talvez, sua mente seja o lugar onde você mais sofre. Pensamentos se chocam, emoções se atropelam, julgamentos se repetem, e você fica no meio disso tudo, exausto. Buda enxergou exatamente esse campo de batalha interno e decidiu não fugir. Ele decidiu olhar, ele decidiu entender. E ao entender, ele se libertou, não do mundo, mas da confusão mental que criava dor desnecessária. Buda ensinou que aquilo que não é observado controla você. Aquilo que é observado perde força. Isso é simples, direto, transformador. Se você nunca para ver seus pensamentos, eles te arrastam. Se você começa a vê-los, eles deixam de ser invisíveis. E o invisível sempre tem mais poder. Quando você ilumina a mente com atenção, você enfraquece o automático. Quantas vezes você se perdeu em pensamentos sobre o futuro que ainda nem aconteceu? Quantas vezes reviveu o passado como se estivesse acontecendo agora? Buda ensinou que o presente é o único ponto onde existe liberdade real, porque só no presente você pode observar. Só no presente você pode escolher. Domínio de si é voltar para o presente repetidas vezes. É perceber que a mente quer fugir, mas você decide ficar. Ficar na respiração. Ficar na sensação do corpo. Ficar no agora. Esse retorno constante é o treino invisível que muda tudo. Buda falou que a mente pode ser sua melhor amiga ou sua pior inimiga. E a diferença não está nas circunstâncias externas, está no treinamento interno. Uma mente treinada responde com equilíbrio. Uma mente não treinada reage com impulso. Você quer equilíbrio? Então pratique. Não espere sentir vontade. Não espere o momento perfeito. Pratique quando estiver irritado. Pratique quando estiver ansioso. Pratique quando estiver feliz. Porque domínio não é estado emocional. É estabilidade. Buda ensinou que a clareza surge quando você vê a impermanência em tudo. Quando você percebe que até mesmo essa emoção intensa vai passar. Quando você entende que nenhum pensamento fica para sempre. Essa percepção tira o peso exagerado das situações. Imagine estar no meio de uma crise e lembrar: isso é impermanente. Isso também vai mudar. Isso enfraquece o desespero. Isso fortalece a estabilidade. Isso é aplicar o ensinamento de forma viva. A mente cria rótulos. Eu sou fraco. Eu sou impulsivo. Eu sou assim. Buda ensinou que essa fixação em identidade é ilusão. Você não é fixo. Você é processo. Você está sempre mudando. E se está mudando, pode-se treinar. Domínio de si é assumir responsabilidade pelo treino. Não culpar o mundo. Não culpar o passado. Não culpar os outros. É olhar para dentro e dizer: minha mente é meu campo de prática. Isso não é pesado. Isso é libertador, porque significa que a mudança está ao seu alcance. Está na forma como você observa. Está na forma como você reage. Está na forma como você escolhe. Buda não ensinou fuga da realidade. Ele ensinou visão clara da realidade. E quando você vê com clareza, você não aumenta o problema com narrativas desnecessárias. Você lida com o que é, apenas o que é. Quantas vezes você sofreu por algo que só existia na sua cabeça? Quantas vezes criou cenários imaginários que nunca aconteceram? Isso é mente sem domínio. Isso é imaginação sem consciência. Domínio de si é cortar o filme antes que ele cresça. É perceber que a mente começou a criar uma história e decidir não continuar assistindo. Você não precisa vencer a mente, precisa entendê-la, precisa observar seus padrões, precisa reconhecer seus gatilhos e precisa respirar antes de agir. Buda ensinou que a libertação começa quando você percebe que não precisa se identificar com cada pensamento. Essa é a chave. Você não é o pensamento. Você é quem percebe o pensamento. E quando você começa a viver como quem percebe, tudo muda. Você fala menos no impulso, você reage menos no calor do momento,
você escolhe mais. Essa escolha constante constrói uma nova relação consigo mesmo, uma relação baseada em respeito interno, em estabilidade, em clareza. E se você continuar praticando isso todos os dias, mesmo nos dias difíceis, quem você se tornaria quando sua mente finalmente deixasse de ser sua prisão e se tornasse seu maior aliado? Quem você se tornaria quando sua mente finalmente deixasse de ser sua prisão e se tornasse seu maior aliado? Pense nisso com profundidade, porque hoje, talvez, sua mente esteja te sabotando em silêncio. Ela cria dúvidas antes mesmo de você tentar. Ela cria medo antes mesmo de você agir. Ela cria comparação antes mesmo de você celebrar. E você acredita, você aceita, você se curva. Buda viu isso com clareza absoluta. Ele viu que a mente, quando não treinada, fabrica sofrimento desnecessário. E ele decidiu não mais ser governado por esse mecanismo invisível. Buda ensinou que o sofrimento nasce do apego e da ignorância. Apego ao que você quer que aconteça. Apego ao que você não quer que aconteça. Ignorância sobre como a mente funciona. Quando você entende esse mecanismo, você começa a quebrar o ciclo. Você percebe que o problema não é o pensamento surgir. O problema é você se fundir com ele. Domínio de si é essa separação silenciosa. É perceber o pensamento e dizer internamente: isso é apenas um pensamento. Não é ordem, não é sentença, não é destino. É apenas um movimento da mente. E quando você começa a repetir isso, sua relação consigo mesmo muda profundamente. Quantas vezes você se atacou internamente? Quantas vezes se julgou mais duro do que qualquer outra pessoa julgaria? Isso não é força. Isso é mente indisciplinada criando pressão desnecessária. Buda ensinou o caminho do meio. Nem indulgência cega, nem rigidez cruel, equilíbrio consciente. Imagine tratar sua própria mente como um campo de treino, não como um campo de guerra. Você observa, você ajusta, você respira, você volta, sem drama, sem exagero, sem autoagressão. A autoridade de Buda não está em palavras bonitas, está na prática direta. Ele enfrentou a mente até compreendê-la. Ele ensinou que a libertação é possível para qualquer pessoa que pratique com disciplina e atenção. Isso significa que você não precisa ser especial, não precisa ter um talento raro, precisa treinar, precisa repetir, precisa insistir. Domínio de si é insistência silenciosa, é cair e voltar, é perceber que se distraiu e retornar, é perceber que reagiu e aprender com isso. Buda ensinou que a mente treinada é fonte de felicidade estável, porque ela não depende de condições externas para estar em paz. Ela depende de clareza interna. Imagine viver assim, não sendo arrastado por cada opinião, não sendo desmontado por cada obstáculo, não sendo dominado por cada emoção intensa. Isso não é frieza, isso é maturidade mental. É sentir tudo, mas não ser dominado por nada. Quantas decisões você tomou impulsivamente e depois se arrependeu? Isso é mente sem pausa. Mente sem observação. Mente sem espaço. Domínio de si é criar esse espaço entre o estímulo e a resposta, entre a emoção e a ação, entre o pensamento e a crença. Esse espaço é poder. Esse espaço é liberdade. Esse espaço é o que Buda treinou e ensinou. Quando você começa a praticar a atenção plena, você começa a perceber seus padrões antes que eles te controlem. Você começa a ver o impulso surgindo e você escolhe não seguir. Isso parece pequeno, mas é gigante. Porque cada pequena escolha consciente constrói uma mente mais estável, e uma mente estável constrói uma vida estável, não perfeita, mas firme. Buda mostrou que a maior vitória não é externa, é interna. É vencer a própria confusão mental, é dissolver a ignorância sobre como a mente cria sofrimento. E agora, se você continuar ouvindo, praticando, respirando, observando, o que mudaria se a partir de hoje você nunca mais aceitasse automaticamente cada pensamento como verdade absoluta? O que mudaria se a partir de hoje você nunca mais aceitasse automaticamente cada pensamento como verdade absoluta? Sinta a força dessa decisão. Porque talvez a maior mentira que você acreditou foi achar que tudo o que passa na sua mente é você. Buda foi radical ao mostrar que pensamento não é identidade.
Emoção não é essência. Sensação não é destino. Tudo isso surge e passa. E quando você começa a enxergar isso com clareza, você começa a se libertar da prisão invisível que construiu sem perceber. Buda ensinou que a mente cria sofrimento quando se apega. Apega ao que quer manter. Apega ao que quer evitar. E nesse apego nasce tensão constante. Observe sua vida agora. Quanto da sua angústia vem da tentativa de controlar o que não depende de você? Quanto da sua frustração vem da resistência ao que já aconteceu? Domínio de si começa quando você aceita a realidade como ela é, antes de reagir a ela. Aceitar não é desistir. Aceitar é enxergar com clareza. É ver o fato antes de criar a história. É reconhecer o que está acontecendo dentro de você antes de agir. Isso é maturidade. Isso é força silenciosa. Isso é aplicar o ensinamento de Buda de forma viva. Quando Buda falou sobre o sofrimento, ele não estava sendo pessimista. Ele estava sendo honesto. Ele viu que enquanto a mente estiver dominada pelo apego e pela aversão, ela estará em conflito. E você sente esse conflito todos os dias quando sua mente quer uma coisa e a realidade mostra outra. Domínio de si é reduzir esse conflito. É perceber que você não controla tudo, mas controla a sua resposta. É perceber que a mente quer reagir, mas você pode escolher responder. Quantas vezes você reagiu de forma automática e depois percebeu que poderia ter feito diferente? Isso mostra que existe consciência dentro de você. Mostra que existe espaço. E esse espaço pode crescer. Buda ensinou a fortalecer esse espaço com prática constante. Atenção plena na respiração. Atenção plena nas ações. Atenção plena nos pensamentos. Não como teoria, como treino diário. Você não precisa se tornar outra pessoa. Precisa se tornar mais consciente da pessoa que já é. Precisa perceber onde a mente exagera. Precisa perceber onde ela distorce. Precisa perceber onde ela cria medo desnecessário. A mente gosta de drama, gosta de amplificar, gosta de repetir histórias antigas. Mas quando você observa, você começa a desmontar esse ciclo. Você começa a perceber que muitas vezes não é a situação que dói, é a interpretação. Buda ensinou que a sabedoria nasce da observação direta, não da crença, não da imaginação, da experiência real de ver o pensamento surgir e desaparecer. Agora observe dentro de você. Existe algo se movendo enquanto você escuta. Talvez uma dúvida, talvez uma resistência, talvez um impulso. Apenas veja, não lute. Apenas veja. Esse ato simples é poderoso, porque é ali que você deixa de ser inconsciente. É ali que você começa a dominar. Domínio de si não é ausência de pensamentos, é presença de consciência, é não ser arrastado pela correnteza mental. Imagine viver com essa estabilidade. Imagine sentir emoções intensas, mas não ser dominado por elas. Imagine manter clareza mesmo quando o ambiente é caótico. Isso não é fantasia. É resultado de treino, é resultado de repetição consciente, é resultado de aplicar o que Buda ensinou de forma prática. Você não precisa esperar que o mundo mude para se sentir em paz. Precisa treinar sua mente para não depender das circunstâncias. E quanto mais você treina, mais percebe que a liberdade sempre esteve disponível. Sempre esteve no espaço entre o pensamento e sua identificação com ele. E se você continuar aprofundando essa prática, respirando antes de reagir, observando antes de julgar, quem você será quando sua mente finalmente trabalhar a seu favor, em vez de trabalhar contra você? Quem você será quando sua mente finalmente trabalhar a seu favor, em vez de trabalhar contra você? Essa não é uma pergunta leve, é uma virada de destino, porque enquanto sua mente trabalha contra você, tudo fica mais pesado. Decidir fica mais difícil, avançar fica mais confuso, confiar em si mesmo vira um desafio constante. Buda viu isso com clareza total. Ele percebeu que a mente sem treino cria uma versão distorcida da realidade, e viver dentro dessa distorção é viver limitado. Buda ensinou que a raiz da confusão é não ver as coisas como realmente são. Você adiciona medo ao que é neutro, você adiciona drama ao que é simples. Você adiciona identidade ao que é passageiro, e assim a mente constrói um labirinto. Domínio de si é sair desse labirinto enxergando o caminho com lucidez. Quantas vezes você acreditou que não era capaz apenas porque um pensamento disse isso? Quantas vezes deixou de agir porque sua mente criou um cenário negativo? Isso é mente sem autoridade interna. Isso é mente no automático. E o automático quase nunca escolhe o melhor caminho.
Buda ensinou que a libertação vem do entendimento direto da mente, não de teoria, não de repetição vazia, mas de observar o processo acontecendo dentro de você. Pensamento surge, emoção surge, sensação surge, e você observa. Quando você observa, algo muda, você cria distância. E essa distância enfraquece o impulso, enfraquece o exagero, enfraquece a identificação. Domínio de si é essa distância consciente, é sentir sem se perder, é pensar sem se fundir, é agir sem ser empurrado pelo impulso. Imagine o impacto disso nas suas decisões. Imagine responder com calma quando antes você explodia. Imagine manter foco quando antes você se dispersava. Imagine manter confiança quando antes você se sabotava. Isso não é milagre, é treino mental, é disciplina aplicada ao cotidiano, é lembrar de observar mesmo quando a emoção é forte. Buda falou sobre a mente comparando-a a um cavalo selvagem que precisa ser domado com paciência e constância, não com violência. Não com repressão, com treino consistente. Se você grita com sua mente, ela resiste. Se você tenta forçar silêncio, ela reage. Mas se você observa com firmeza e calma, ela começa a se estabilizar. Domínio de si é firmeza sem brutalidade, é disciplina sem ódio, é constância sem desespero. Você não domina a mente em um dia, mas começa em um momento, neste momento, agora. Observe o próximo pensamento que surgir. Apenas veja. Não o siga, não o rejeite. Apenas veja, essa pequena prática é gigantesca, porque é ali que você deixa de ser escravo da narrativa interna. Buda ensinou que a verdadeira liberdade não está em mudar o mundo externo, mas em mudar a forma como a mente reage ao mundo. E isso está totalmente ao seu alcance. Você pode não controlar o que acontece fora, mas pode controlar a atenção que dá aos pensamentos, pode controlar o tempo que permanece na história mental, pode controlar a resposta. Isso é autoridade interna, isso é maturidade, isso é força real. E se você continuar treinando sua mente todos os dias, respirando antes de reagir, observando antes de acreditar, até onde você poderia chegar quando sua mente deixasse de ser seu sabotador silencioso e se tornasse sua maior aliada consciente? Até onde você poderia chegar quando sua mente deixasse de ser seu sabotador silencioso e se tornasse sua maior aliada consciente? Pare por um instante e sinta a dimensão disso, porque talvez você tenha passado anos lutando contra o mundo quando a verdadeira batalha sempre foi interna. Buda não venceu um inimigo externo, ele venceu a ilusão dentro da própria mente. Ele percebeu que aquilo que parecia tão sólido, medo, desejo, raiva, era apenas movimento passageiro. E quando ele viu isso com clareza absoluta, algo se quebrou para sempre. Você ainda acredita que seus pensamentos são ordens, ainda acredita que cada emoção é uma verdade final. E é por isso que oscila tanto. Um elogio te eleva, uma crítica te derruba, um erro te define, um acerto te infla. Isso não é estabilidade. Isso é dependência emocional da mente não treinada. Buda ensinou um caminho de equilíbrio. Nem euforia cega, nem desespero profundo, clareza constante. Domínio de si é parar de reagir como um reflexo automático, é sentir o impacto e ainda assim escolher, é perceber a onda emocional subindo e não mergulhar nela, é deixar que ela passe, e ela sempre passa. Sempre. Buda ensinou a impermanência como uma verdade fundamental. Nada permanece fixo. Nada. Quando você entende isso profundamente, algo muda. Você para de dramatizar estados temporários. Para de achar que um dia difícil define sua vida inteira. Para de achar que um pensamento negativo define quem você é. Você começa a enxergar tudo como fluxo, movimento, processo. Mas para isso, você precisa treinar, precisa observar a mente repetidamente. Precisa perceber quando ela tenta te convencer de algo que não é real. Precisa interromper o ciclo. Quantas vezes você criou sofrimento antecipado por algo que nem aconteceu? Quantas vezes reviveu mentalmente situações que já passaram? Isso é mente indisciplinada repetindo padrões. Isso é falta de presença. Isso é ausência de domínio. Buda ensinou a atenção plena como ferramenta central. Estar presente no corpo, presente na respiração, presente nas ações. Porque quando você está presente, a mente não domina. Ela desacelera, ela perde força,
Domínio de si é prática diária. Não é inspiração momentânea. É constância. É insistência. É voltar 1000 vezes se for preciso. Você quer estabilidade? Então pare de fugir da própria mente. Sente com ela. Observe. Veja os pensamentos surgindo como nuvens. Não se agarre. Não lute. Apenas veja. No início parece difícil, porque você está acostumado a reagir. Está acostumado a se fundir com o pensamento. Mas com treino, você começa a perceber mais rápido. Começa a se recuperar mais rápido. Começa a escolher com mais clareza. Buda mostrou que a verdadeira força é interna. Não é dominar outros. Não é controlar circunstâncias. É dominar a própria reação. É manter a mente firme mesmo quando o mundo balança. Imagine viver assim. Imagine não ser arrastado por cada provocação. Não ser desmontado por cada falha. Não ser inflado por cada elogio. Imagine estabilidade real. Isso é maturidade emocional. Isso é consciência. Isso é aplicar o ensinamento de Buda de forma viva e direta. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser consciente. Precisa perceber quando se perde e voltar. Precisa aceitar que o treino é contínuo e quanto mais você pratica, mais percebe que a mente começa a obedecer. Não por medo, mas por clareza. Ela começa a se acalmar quando observada. Domínio de si não é silêncio forçado. É silêncio que nasce da compreensão. É paz que nasce da lucidez. E se você continuar nesse caminho, observando, respirando, escolhendo, o que aconteceria se sua mente finalmente parasse de criar conflitos internos e começasse a operar como uma aliada estável em cada decisão da sua vida? Se existe algo que você precisa levar deste vídeo é isso. Sua mente não é sua inimiga, mas ela precisa de direção. Buda mostrou que o sofrimento começa quando você se identifica cegamente com pensamentos e emoções e termina quando você passa a observá-los com consciência. O verdadeiro domínio não é controlar o mundo, é controlar sua resposta ao mundo. A partir de agora, cada pensamento é uma escolha, cada reação é um treino, cada respiração é uma oportunidade de retomar o centro. Se este conteúdo despertou algo em você, deixe um comentário dizendo: eu escolho dominar minha mente. Isso não é apenas uma frase, é uma decisão. Inscreva-se no canal se você quer continuar aprofundando nos ensinamentos reais de Buda aplicados à vida moderna. Ative as notificações para não perder os próximos treinos de domínio mental. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa retomar o controle da própria mente. O domínio começa quando a consciência começa. E agora, você já viu demais para continuar vivendo no automático.